Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus deste segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São João, dos versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia falando de uma aparição do Senhor ressuscitado para os discípulos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Amados e amadas de Deus, as portas estão fechadas, os discípulos estão com medo. Jesus se coloca no meio deles. O ressuscitado não pertence mais a este mundo. Ele já pertence ao mundo de Deus, ao mundo escatológico. Ele se coloca no meio dos discípulos. A realidade física, as paredes, as portas, não lhe detém mais. Ele se coloca no meio dos discípulos. Ele lhes deseja o dom da paz. A paz é o grande dom do Senhor ressuscitado. E se percebermos bem, vai desejar 2 vezes. "A paz esteja convosco", diz o Evangelho. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Amados e amadas de Deus, mostrou-lhes as mãos e o lado. O que tinha as mãos de Jesus? As chagas. O que tinha o lado de Jesus? A chaga da lança. Os discípulos podem ver que é Ele mesmo que foi crucificado, foi morto, agora está vivo, está ressuscitado. O Evangelho diz que novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco." Ele deseja de novo a paz aos discípulos, ele dá de novo aos discípulos o dom da paz. E agora dá a missão: "Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Amados e amadas de Deus, Jesus recebeu a missão do Pai, foi enviado pelo Pai. Agora ele envia os discípulos. Os discípulos devem continuar na terra. Os discípulos devem continuar na história a missão de Jesus. Agora Jesus dá aos discípulos o dom do Espírito Santo para o perdão dos pecados. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão
retiros. Amados e amadas de Deus, Jesus dá o Espírito Santo para os discípulos, sopra sobre eles. No Evangelho de São João está muito forte. O ressuscitado é o doador do Espírito. Por isso sopra sobre os discípulos e dá o Espírito Santo para o perdão dos pecados. É a igreja que tem o poder de perdoar pecados. É a igreja que recebe esse poder e a igreja que continua na história esta missão dada por Jesus, este poder dado por Jesus de perdoar pecados. É o que a igreja faz ainda hoje no sacramento da reconciliação. Por isso, neste domingo nós celebramos o domingo da Divina Misericórdia. É o Senhor que continua a nos dar misericórdia. É o Senhor que continua a fazer história conosco. É o Senhor que continua a querer nos dar o seu amor. A misericórdia é o amor que vem das entranhas de Deus e que quer fazer história na nossa vida, quer fazer história na nossa história. Mas tinha alguém que não estava com os discípulos naquele dia, Tomé. E quando Tomé veio, os outros discípulos contaram-lhe: vimos o Senhor. Mas Tomé, amados e amadas de Deus, é um homem incrédulo. Tomé logo diz: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Amados e amadas de Deus, é o homem incrédulo. É o homem que precisa ver para crer. É o homem que precisa ver para crer. Se não vê, ele não acredita. Ele deveria ter acreditado através do testemunho dos discípulos, mas não. Tomé é o homem incrédulo. É o homem que tem uma fé fraca e por isso não é capaz de acreditar através do testemunho dos discípulos, através da narrativa dos discípulos. Tomé foi chamado a ser a primeira grande testemunha do crer sem ver. Mas ele não consegue. Ele precisa ver para crer. E o Evangelho diz: 8 dias depois, encontravam-se novamente os discípulos reunidos em casa, e Tomé estava com eles. E diz de novo: estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. O Senhor ressuscitado aparece de novo aos discípulos, lhes dá o dom da paz. E depois diz a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Amados e amadas de Deus, Tomé precisa tocar, Tomé precisa ver para crer. Mas Jesus censura: não sejas incrédulo, mas fiel. Então Tomé faz essa bela profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Jesus responde, Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Amados e amadas de Deus, Tomé foi chamado a crer sem ver. Mas Tomé é o homem de fé fraca, Tomé é o homem de fé vacilante. Ele precisa ver para crer. E o Evangelho se conclui falando ainda de tantos outros sinais que Jesus realizou diante dos discípulos e que não estão escritos neste livro. E mostra qual é o significado destes que foram escritos. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. A finalidade dos sinais que foram narrados é conduzir a experiência da fé, e conduzindo a experiência da fé, se tenha a vida em nome de Jesus. O encontro com esta palavra de Deus, neste domingo da Divina Misericórdia, nos ajude a sermos homens e mulheres que escancaram o coração ao amor misericordioso de Deus. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a percebermos que o Senhor hoje quer continuar a nos dar misericórdia, quer continuar a nos perdoar, a nos restaurar, quer continuar a fazer história conosco. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.